Muito bem, então estamos começando o Bairrista FC desta segunda-feira em alto astral com Júnior Maicá, sério, Kleber Grabowska fazendo anotações, Fabiano Baldasso com um olhar de quem está irritadíssimo, com direito a bloquear todo mundo nas redes sociais. É um negócio impressionante. Eu vou deixar por... Ô Kleber, por quem eu começo? Escolhe aí, por gentileza. Vamos começar por quem é líder, Fabiano Baldasso. Não, já quero... o Kleber já quer a confusão no início. Não, eu só quero... Coisa que me chama a atenção assim é o seguinte: o Internacional tem nesse momento a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, no universo que é pequeno, mas não é um universo mínimo, é um universo importante de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. O Inter é líder isolado da competição, por um trabalho que foi bem executado até agora. Não que o Inter não cometa erros, e a gente vai falar aqui sobre a atuação do Inter sábado, e uma ou outra coisa a gente pode estabelecer, mas de qualquer maneira foi uma estratégia que deu certo contra um dos melhores times do Brasil. A minha indignação é que hoje eu imaginei abrir os veículos tradicionais de comunicação e ver o devido reconhecimento ao Internacional líder do Campeonato Brasileiro. Pois quando eu vejo a manchete de capa da 0 Hora, que é o artífice do Sistema Azul do Rio Grande do Sul, a 0 Hora coloca na capa que o Inter é líder por causa da ajuda do Grêmio. Que o Inter é líder por causa da ajuda do Grêmio. O senhor Pedro Ernesto Denardim coloca em uma das suas colunas de opinião que o Inter é líder do Brasileiro apesar do Cudê, numa campanha que está sendo feita para derrubar o Cudê. Pois eu digo para todos eles, nós não caímos mais na de vocês. Nós sabemos de que lado vocês estão. Nós sabemos o que vocês querem. Vocês sentiram que existe um candidato forte aos principais títulos e estão tentando desestabilizar o Internacional. Pois não vão levar. Existem dois lados no Rio Grande do Sul. O nosso lado dos colorados e o lado de vocês. E o colorado que acompanhar vocês ainda está do lado de vocês. Nós não caímos nisso. Não caímos mais nessa, Sistema Azul. Vocês sentiram que o Internacional é candidato aos principais títulos do ano e estão tentando tirar o Cudê do Inter. Não vão tirar. Nós não vamos cair nessa. Devidamente recortado isso aí? Hein, Júnior B? Tá recortado, né? Só me faz um sinal, por exemplo. Recortado, muito bem. Isso aí tem que circular muito hoje. Mas por que tanta irritação, afinal de contas? Por que estão tentando tirar o Cudê do Internacional, hein? Bom, em alguns casos porque querem botar os bruxos, né? Tem colorado da imprensa que quer botar os bruxos, né? O pessoal que é amigo pessoal quer botar lá. A campanha aí a gente conhece. E em outros casos, porque identificaram o Inter como alguém que realmente está figurando entre os times que vão brigar por títulos na temporada. Vamos pegar o jogo de sábado, Silvio Benfica. Vamos pegar o jogo de sábado. O que foi o jogo de sábado? A base de qualquer análise do jogo de sábado tem que partir da seguinte ideia. O Inter venceu um dos principais candidatos ao título brasileiro. Um dos melhores times da competição, que é o Atlético Mineiro. Ponto. A partir daí, nós vamos observar qual foi a estratégia utilizada pelo Internacional. Estratégia essa, que a gente pode até não concordar, mas é obrigado a admitir que deu certo, correto? Vamos lá. Aos 15 minutos de jogo, o Inter estava vencendo por 1-0, tinha o predomínio territorial, fez o seu gol, e a partir dali, a estratégia estabelecida pelo treinador do Internacional foi a seguinte: não vou mais jogar e vou tentar evitar que meu adversário jogue. Aos 14 minutos do segundo tempo, então, ele abdicou completamente de qualquer possibilidade de atacar, quando ele tirou o Marcos Guilherme e colocou o Musto. Aí tu vai perguntar, Baldasso, tu faria isso? Não faria. Eu acho que muito cedo nós abdicamos da ideia de atacar e acho que corremos muitos riscos. Porém, eu sou obrigado a ver o seguinte: o Internacional, com todo esse predomínio territorial que o Atlético Mineiro teve, que o Inter deu para o Atlético Mineiro teve uma chance de gol o jogo todo. Uma chance de gol o jogo todo. E as principais individualidades do Inter na partida estiveram no sistema defensivo do Inter. O Saravia foi muito bem, o Zé Gabriel fez uma partida comovente, impecável, o menino Zé Gabriel, o Cuesta cresceu e até o Moisés fez boa partida.
Então a estratégia funcionou. Eu posso achar que não deva se fazer isso sempre, no outro jogo não faz, ao invés de tirar o Marcos Guilherme e colocar o Musto, faz uma outra substituição ao mesmo tempo para reter a bola na frente, mas deu certo, Benfica. Muito bem, Kleber Grabowska concorda com o Fabiano Baldasso? A gente ficou assim um pouco decepcionado com a qualidade do jogo. Talvez essa seja a grande bronca, né? Mas mais do que a qualidade do jogo, o que importava era vencer o Atlético Mineiro. Eu acho que o Inter foi muito competente nisso, Silvio. Durante a transmissão do nosso jogo no sábado, no Bairrista, eu tava falando, é muito sofrimento, né? Será que o Internacional vai todo grande jogo fazer isso? Mas esse era um jogo de estratégia. No fim, até vou concordar com o que o Kudê fez, Benfica. Pelo seguinte, se o Atlético tivesse largado na frente, era o Internacional que ia começar a empilhar atacante, tentar achar uma brecha para furar o bloqueio. Aí o Internacional muito cedo teve essa vantagem e começou a tentar neutralizar o Atlético. E a cada mexida do Atlético, o Kudê dava uma resposta. Por incrível que pareça, a entrada do Musto lá por 15 do segundo tempo foi uma alternativa que equilibrou o jogo do Internacional, porque aí o Musto conseguiu bater em cima do Alain, fez a bola sair com os zagueiros, o Atlético já não teve tanta liberdade. O começo do segundo tempo do Atlético foi bom, com aquela entrada do Sacha e do Marquinhos, foi um Atlético mais agressivo. Eu acho que, foi um jogo de muita inteligência do Kudê no confronto com o Sampaoli no sábado no Beira-Rio. Não foi aquele espetáculo que a gente esperava um jogo de intensidade, todo mundo atacando, né? As defesas expostas. Não, pelo contrário, foi um jogo de muita inteligência dos treinadores. Não foi o jogo que a gente esperava, mas eu acho que acima de tudo tem que se louvar a inteligência do Kudê para superar o São Paulo. A gente vê o Atlético Mineiro investindo mais, tendo mais recurso. O Internacional recentemente perdeu o Paulo Guerreiro e mesmo assim não se mexeu pro Galo. Ô, Júnior Baicá, Oi. o teu grau de irritação com o Renato é do tamanho do grau de irritação do Baldasso com o Sistema Azul? Quando o Renato coloca aquilo que ele define. Quando o Renato coloca o Thiago Neves, sim, eu fico brabo igual o Baldasso. Mas na maior parte do tempo não, Silva, só momentos específicos. Eu tenho duas reclamações com o Renato só, 3 reclamações. Poupar demais, tirar sempre o Jean-Pierre do time e o pior de tudo, tirar o Jean-Pierre para colocar o Thiago Neves. São 2 jogos seguidos que ele mata o time do Grêmio colocando o Thiago Neves. Eu acho. Eu fiquei muito irritado com essa questão do Thiago Neves, hein? Contra o Flamengo e contra o Vasco foi muito claro isso, né? O Renato tira o Jean-Pierre cedo do time para colocar o Thiago Neves e o Grêmio acaba, né? O Grêmio contra o Flamengo... Por quê, hein? Porque o Thiago Neves não tem condições, né, Silvio? Não tem condições. Qual é a explicação? Não, por que o Renato faz isso? Não sei. A única explicação plausível que eu consigo encontrar é bruxaria, né? Eu entendo que teve uma rusga aí entre Renato e Jean-Pierre, enfim, aquela reclamação pública lá, o Jean-Pierre ficou bravo, apagou as fotos do Instagram, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. Mas ok, já foi punido o Jean-Pierre, nós já entendemos que teve uma rusga. Nós já entendemos que o Renato está chateado com o Jean-Pierre. Agora para de punir o time, né? Para de punir o time. Tira outro, sei lá. Tira o Thiago Neves do banco, por exemplo, já que ele quer tirar tanto alguém, tira o Thiago Neves do banco, quem sabe? Porque assim, no jogo contra o Flamengo, Silvio, o Grêmio estava com a estratégia que era o seguinte, ficava Diego Souza e PP, como o Grêmio sempre fez. 2 linhas de 4, ficava o centroavante e antigamente era o Everton, agora o PP, para puxar o contra-ataque. Renato tirou o Jean-Pierre e colocou o Thiago Neves, começou a sobrar 3 na frente. Faltou gente no meio, pumba, gol do Flamengo. Ontem, o Grêmio começou o jogo... claramente o Grêmio tem um sistema de jogo que as pessoas conhecem, mas o Grêmio tem muita qualidade no seu toque de bola, muita qualidade. O que falta para o Grêmio hoje, Silvio, é a definição da jogada. O Grêmio não está conseguindo construir isso em gol, né? Arrematar em gol. Mas assim, o Grêmio começou amassando o Vasco com o seu toque de bola, com o seu estilo de jogo, entrando no campo do adversário, boas jogadas no primeiro tempo. Teve uma bola na trave do Alisson, infiltração pelos lados do Orejuela e Cortez, o PP com espaço também, o Vasco não conseguiu marcar o Grêmio. Começa o segundo tempo, o Vasco muda um pouquinho de postura, né? Mas aí aos 15 minutos o Renato completa o serviço, né? O Vasco voltou melhor no segundo tempo, aí o Renato foi lá e tirou o Jean-Pierre e matou. Aí entra o Thiago Neves igual uma barata tonta, sem físico nenhum, correndo, não sabe se posicionar, não sabe jogar no time do Grêmio,
né? Se enfiou lá dentro dos zagueiros junto com o Isaac, não ficou sem criação. O Grêmio sem Maicon ou Jean-Pierre é um time que não pensa e não deu outra, né? Não chutou a bola a gol, não criou nada, e o Vasco quase chegou ainda aí com alguns lances lá de pênalti, enfim. O pessoal pediu alguns escanteios, alguns cruzamentos, né? E aí foi isso, Silvio. Essa bruxaria do Renato com o Thiago Neves não tem explicação. Esse é o Bairrista FC. Eu tô me ouvindo com o meu retorno, Júnior B. Por favor, tire isso aí para mim, por gentileza. Esse é o Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Bom, a gente falou, assim, rapidamente sobre o Inter, a gente falou rapidamente com o Maicá sobre o Grêmio. Daqui a pouco nós vamos ampliar esse papo a respeito do Grêmio, mas vamos voltar para o Internacional e especialmente as questões do jogo contra o Atlético Mineiro e as trocas do técnico Eduardo Cudê. Agora, eu pessoalmente quero dizer uma coisa, assim, ó. Não exijam de mim, eu estou falando para quem ouve, para quem nos consome, para torcedor, não exijam de mim que eu me posicione, na minha opinião, de acordo com a classificação do time. O Inter é líder do Campeonato Brasileiro e, nesse caso, eu só tenho que elogiar. Estou falando isso porque eu gravei algumas coisas aí, o pessoal, muita gente cobrando esse tipo de coisa. Porque se for assim, eu tenho que retroceder e ir a 2016, quando o Inter foi líder do Campeonato Brasileiro com o técnico Argel Fuchs, e ali eu estava dando um pau no Internacional, porque, modéstia à parte, como todos vocês, inclusive, estavam enxergando que ali adiante isso ia desmoronar, como efetivamente desmoronou. Agora, se fosse apenas pela classificação, eu tinha que elogiar bastante o Argel naquela época. Então não exijam de mim. Não é exatamente por isso que eu vou deixar de opinar, e talvez até elogiar, ou talvez até criticar, como foi nesse caso específico em relação ao jogo de sábado. Porque eu vi o jogo um pouco diferente. Eu vi um erro do treinador do Internacional. E eu tenho dito já há algum tempo, quer time que chamar o adversário para cima, lembro muito do tempo do Odair, eu falava sobre isso, se chamar o adversário para cima e ficar o tempo todo se defendendo, pode não perder naquele jogo especificamente, mas mais adiante isso não vai dar resultado. E a sorte do Internacional, para mim, no segundo tempo, no sábado, foi o fato de que o potencial ofensivo do time do Atlético Mineiro foi fraco demais, foi fraco. Ele não conseguiu entrar na área do Internacional, e aí até está um mérito do Internacional. Mas esse é o típico jogo perigoso, e qualquer treinador não precisa necessariamente passar por isso. E o que eu cobro do técnico do Internacional é o seguinte: o primeiro a entrar tem que ser o Musto. E jogar o Musto junto com o Rodrigo Lindoso, para mim, é problema, e também não é de hoje que eu estou falando sobre isso. E um time que está tendo problema para a marcação não precisa necessariamente reforçar de volantes e ficar lá atrás para conseguir fazer essa marcação. Ele até pode ter um jogador que faça isso, mas ele precisa de um jogador que tenha mais do que isso, que tenha uma característica talvez de saída, porque não pode abandonar o movimento de ataque. No momento em que abandona o movimento de ataque, como aconteceu com o Internacional, ele passa a correr um sério risco. Menos mal que para o Internacional não aconteceu isso. Mas pode acontecer ali adiante se de novo o Inter passar por uma situação como essa. O que eu quero dizer, e olha que eu não estou falando nem em garoto, hein? Não estou dizendo que tem que entrar o Praxedes nessa situação, não, até não era o Praxedes. Mas que o técnico do Internacional tem a obrigação, pela sua potencialidade, é muito bom técnico, muito melhor do que o Argel, que eu fiz relação aqui agora, né? Esse técnico do Internacional está obrigado a encontrar alternativas que não sejam necessariamente colocar o Musto para só se defender, porque isso é um perigo. Chamar o adversário para cima, ali adiante, acaba dando um resultado negativo. Isso é que eu quero colocar na mesa, para a gente debater um pouco, e depois até as outras substituições, Marcos Guilherme, por exemplo, que não consegue acertar. Mas todas as trocas do Cudê no jogo de sábado foram para reforçar o sistema defensivo, né? Até mesmo a função que o D'Alessandro entra, ele não entra para atacar, ele entra para reter a bola. A única peça de escape do Inter nas substituições foi o Peglow, que eu acho que foi a penúltima substituição, depois dele só o Moledo. Mas a gente tem que dar um mérito
pro Kudê pela maneira como ele pensou o jogo. Tomara que não seja todo jogo essa estratégia. Nessa comparação com o Odair sempre tinha na manga, né, uma cartinha para puxar o contra-ataque. Eu acho que faltou isso pro Internacional. O Internacional foi tentando neutralizar o Galo, e aí abdicou de ter a bola no pé. Era simplesmente, chegou os últimos 10, 15 minutos, aí eu acho que o Internacional sofreu em demasia por falta de alternativa, de pensar de uma outra maneira. Era só balão da defesa pro ataque, né, e o ataque era só o Peglow, né. Mas eu dou mérito porque é um jogo muito difícil e o Internacional conseguiu frear o Atlético Mineiro, que era o time que mais concluía, que mais chutava gol. O Atlético chutou, acho que 2 bolas em gol o jogo todo. Eu dou mérito também, mas eu concordo com vocês de que eu não quero essa estratégia em todos os jogos. Se o Internacional estabelecer essa estratégia... Tu vai morrer! Se essa estratégia for em todos os jogos, tu não chega até o fim do campeonato. Eu não quero. Aos 14 minutos do segundo tempo, quando ele colocou o Musto para tirar o Marcos Guilherme, ele tinha que ter feito ao mesmo tempo, até porque, caramba, tem possibilidade de 5 substituições no jogo. Ali, ele tinha que concomitantemente ter feito uma outra substituição junto daquela em que ele tirava o Marcos Guilherme, que efetivamente estava muito mal no jogo, e colocava o Musto. Ou ele colocasse alguém mais agudo, ou ele colocasse alguém já naquele momento com capacidade maior de retenção de bola na frente. A entrada do D'Alessandro, que foi algumas dezenas de minutos depois, poderia ter sido ali, junto. Quando entrou o Musto, coloca junto um cara na frente para reter a bola. Porque o período em que o Musto entra no time, que o Inter assume a condição exclusivamente defensiva, foi um período bastante complicado, embora efetivamente, Benfica, o Atlético Mineiro não tenha entrado na área, e acho que muito por mérito do Internacional, mas o Internacional simplesmente se colocou numa condição kamikaze, numa situação de risco completo, sem nenhum escape. O Botafogo ganhou do Atlético Mineiro se postando defensivamente, mas com saídas em contra-ataque muito fortes. O Inter abdicou de atacar em determinado momento da partida e foi muito arriscado. Ô Silvio, isso é que eu me pergunto, por que abandonar movimento de ataque, cara? Se às vezes o melhor modo de marcar é jogando lá na frente, é marcando a saída lá na frente. É que o Internacional talvez não tenha jogador com essa característica. E esse é um desafio do técnico do Internacional. E para mim, Baldasso, tu tens razão. No momento em que ele colocou o Musto, também era o momento de colocar o D'Alessandro. Eu acho que o D'Alessandro, sou daqueles que acham que o D'Alessandro não tem condição de ser titular do Internacional e nem entrar em todas as partidas, mas há jogos em que o D'Alessandro tem que entrar como esse tipo de jogo. E aí, naquela mudança, talvez fosse o caso de colocar junto do Musto o D'Alessandro e talvez até um outro jogador. O que eu quero dizer é que não dá, Júnior Maicá, é para abandonar simplesmente desfazer da chance de se movimentar na frente, de surpreender com alguma coisa na frente, porque é um modo de também trancar esse time adversário lá atrás. Pois é, Silvio, eu acho assim, o jogo do Inter de sábado alegrou, é um meio termo, né? Alegrou quem não gosta do Kudê e alegrou quem gosta do Kudê. Quem gosta do Kudê viu um jogo onde ele foi inteligente ao neutralizar o Galo. Quem não gosta do Kudê viu um jogo onde o Inter foi amassado e ganhou na sorte. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Primeiro... Mas você tá falando pra quem isso aí? Não é pra mim, né? Não. É pra ti, sim. Eu tô criticando pra isso, não quer dizer que eu não goste dele. Não, claro que não, Silvio. Tô falando de uma maneira geral, assim, porque tem o Baldasso tá pistola hoje, porque tem gente que tá resistindo ao Eduardo Kudê, né, que, enfim, por N razões, e tem pessoal que ama, e às vezes ama demais um estrangeirismo, alguém que vem de fora, né, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que, e muita gente comparou o jogo também ao período do Odair Hellmann. E isso, as pessoas, é uma crítica injusta ao Odair, sabe? Porque eu acho que ele conseguiu bons resultados com o Inter porque entendeu o que tinha em mãos, sabe? Ele não foi para a TV dizer que tinha um grupo melhor que o do Grêmio, por exemplo, ou que ganhou na sorte, perdeu na sorte, os Grenais. O Odair sempre foi um cara pé no chão, né? Eu sei que essa expressão ficou meio... maligna no Internacional, mas ela sempre faz sentido para a nossa vida, né? Pezinho no chão. E eu acho que o Kudê entendeu que no sábado ele tinha um adversário que ia... o gol também cedo muda a característica do jogo, faz o adversário sair, né? Mas eu entendo que com a ausência do Guerreiro, sem a retenção de bola, a opção errada que ele fez,
de colocar o Marcos Guilherme também contribuiu para isso, mas de uma certa maneira o Galo né, entrou no campo do Inter, amassou realmente, mas foi uma coisa controlada. Então, assim, títulos em pontos corridos são forjados em jogos assim também. Eu acho que está tendo um exagero aí por parte da torcida do Inter, dizer que é um absurdo, que foi amassado, e óbvio que o histórico recente no Grenal, por exemplo, porque o que é o medo do torcedor colorado? É que quando pega um adversário mais forte, acaba sendo sufocado. A torcida do Inter está dizendo muito isso? Não, a parte que critica, né, esse jogo, entende que o Inter foi muito amassado pelo Galo, enfim, e a parte que analisa uma maneira de jogo diferente, que gosta mais do Cudê, entende que ele neutralizou o Atlético. Mas, de qualquer maneira, eu concordo plenamente contigo, Silvio. Eu acho que faltam muitas peças para o elenco do Inter. A lesão do Guerreiro é um fato gravíssimo para a continuidade da temporada do Inter. O Inter precisa repor rapidamente essa peça, né? E nem sei se não é o Pato, vou falar para vocês, é uma questão de característica, né? O Pato seria um centroavante, mas de outra característica muito diferente da do Guerreiro. Mas assim, Silvio, resumindo de uma maneira geral, tem que ter calma nessa hora. São jogos, títulos de pontos corridos são forjados em jogos assim também. Em jogos de dificuldade, tu ganha de 1-0, segura o jogo, com desfalques, com cansaço, vez e outra, né? Não foi o caso dessa vez que o Inter poupou, mas é óbvio que o rendimento tem que ser maior, é óbvio que o torcedor colorado quer que o Inter se imponha dentro de casa, mas tem jogos que são assim, infelizmente, e essa história de demissão, de ser líder apesar do Cudê, eu acho uma tremenda bobagem, assim, porque é um trabalho que por mais que o cara esteja aqui há 8 meses, é um trabalho que foi interrompido por conta da pandemia, é um processo novo que está se reiniciando, né? Então eu acho que tem que ter calma. Eu acho que o Inter tem boas coisas para colher ainda com o Cudê, tem boas ideias, o plantel não é o ideal, faltam peças, mas eu acho que o Inter está no caminho certo, de um técnico que entende que cada jogo de pontos corridos é uma final, né? E acho que isso, trazendo já para o lado do Grêmio, acho que falta isso ao Grêmio, falta esse tesão, essa tiriça aí de entrar no jogo, e o Sampaoli também tem, de martelar. Pode não ganhar, pode não vencer o campeonato, mas olha o que o Sampaoli fez ano passado com o Santos, por exemplo. Cada jogo era uma decisão, cada jogo era uma final de muita intensidade, muita briga. A gente viu ele louco o jogo inteiro, tomou amarelo no jogo contra o Inter por isso, porque entende que cada jogo é uma final. Entrar contra um adversário de uma forma modorrenta, administrando o jogo, não faltou o gol, isso não leva a nenhum título, né? Ô Kleber, é possível separar as coisas. É possível criticar o Cudê, tu mesmo já criticou várias vezes o Cudê aqui, e entender que o Cudê é um baita técnico. Porque, o Enio Andrade, que foi o primeiro com o qual eu comecei a conviver como repórter há 40 anos, era um baita técnico. E errava também. E todos os outros. Olha que eu lidei com o Evaristo, com o Minelli, com o Luiz Felipe, com o Tite, com o Carlos Froner. Olha, com um monte de gente, de grandes técnicos, que erravam também, sem que necessariamente deixassem de ser grandes técnicos. E este, para mim, é o desafio do técnico do Internacional. Encontrar, para mim, melhores soluções quando ele perde o comando do jogo, quando o Inter cai de produção, por exemplo, e isso aconteceu no segundo tempo, isso aconteceu também na partida contra o Fluminense. E ele não encontrou solução ali. Eu acho que a gente não pode achar que o Internacional, com o que tem, vai poder jogar o futebol do Flamengo do Jorge Jesus, tá? Esquece. É verdade, isso, né? verdade. O Internacional é líder por muitos méritos, mas com uma estratégia e uma qualidade diferente. Aliás, Kleber, nem o Flamengo consegue jogar aquele futebol. Sendo que só falta o Jorge Jesus para ele, o resto ele tem. Mas o Inter não pode ser o Corinthians do... Como é que é o nome do treinador campeão que foi embora? Carille. Agora eu esqueci o nome. Fábio Carille. Do Carille, exatamente, né? Se tu vai fazer esse jogo contra o Atlético Mineiro era o jogo da liderança. Nesse momento é o adversário mais direto e claro que o Internacional tem na luta pelo primeiro lugar. O Atlético era muito mais adversário do Inter, né, do que o Vasco da Gama, que propriamente era o líder. Então acho que se tu vai pensar de uma maneira diferente, tudo bem. Méritos para o Cudê, porque ele fez desse jogo uma decisão, né? Mas ele não pode fazer todo o jogo isso,
né? E por isso que eu digo que o Internacional não pode ser o Corinthians do Carille. O Internacional já mostrou que tem alguma qualidade. O Cudê já implantou alguma coisa que fez o torcedor se entusiasmar naqueles jogos Libertadores, no Grenal da Libertadores. Então o Internacional tem que pensar alguns jogos de uma maneira especial, e eu acho que esse jogo de sábado foi isso, né? E ganhou, e tem que celebrar essa vitória que foi suada, foi sofrida contra um time que eu acho que tem mais potencial que o Internacional, mas o Internacional não pode fazer, por exemplo, no sábado que vem contra o Botafogo, o mesmo tipo de planejamento. Aí o Internacional tem que ser o Internacional, por exemplo, que jogou contra o Santos, porque o Internacional é mais do que o Botafogo. Ô Baldasso, uma das frases que mais me irrita no futebol atualmente é preciso saber sofrer. Pô, que frase irritante é essa? Agora tem que sofrer, tem que sofrer, pegar, tem que sofrer. É culpa do Tite. É culpa do Tite. Culpa do Adenor. É verdade. É culpa do Adenor. O Tite, aliás, que é um técnico que numa entrevista que eu fiz com ele, eu fiz uma cobrança no tempo dele de Grêmio e ele reconheceu que tinha errado. Eu acho, os técnicos não precisam necessariamente reconhecer que erram. Os técnicos precisam saber que erram. E essa frase me irrita muito, viu, Baldasso? Benfica, eu teve duas oportunidades depois do Grenal, especialmente depois do jogo contra o Fluminense, que eu desanquei o pau no Cudê. Mas desanquei o pau, mas critiquei com todas as minhas forças, porque ele merecia crítica. E eu acho que o Cudê tem algumas convicções que ele tem que largar. Eu acho, por exemplo, que nesse jogo de sábado, que eu estou elogiando ele pela estratégia bem-sucedida, que foi um erro escalar o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme vem mal em todos os jogos depois da pandemia. O Marcos Guilherme não podia ter sido escalado, quem tinha que ter sido escalado era o Yuri. Era o Yuri que tinha sido... Então, assim, não tem problema a gente pontuar os erros do Cudê, porque eles vão acontecer e os técnicos erram, e erram muito. Agora, o que está acontecendo hoje em relação a ele, e que eu tô martelando aqui, é o que é sistemático no processo. Existem figuras e veículos que, de forma sistemática, estão martelando o Cudê para enfraquecê-lo. Quando tu diz que o Inter é líder do Campeonato Brasileiro, apesar do Cudê, tu está sendo injusto, cruel, e não sei com que intenção tu está fazendo isso. Porque o Cudê construiu algumas vitórias importantes. Como é que eu vou dizer que um jogo contra o Santos, em que o Inter foi soberbo do primeiro ao último minuto, não tem mérito do Cudê? Esse jogo deu 3 pontos. Esses 3 pontos é que fazem o Inter hoje líder do Brasileiro. Então não é apesar do Cudê. Não é apesar do Cudê. O Cudê tem acertos importantes no Internacional. A concepção de jogo do Cudê nos agrada. Eu acho que agrada a todos nós, porque é uma concepção ofensiva. É uma concepção ofensiva que no sábado não foi. E nós estamos aqui discutindo, o Benfica levanta um ponto, eu levanto outro, Kleber outro, Maicá outro, de coisas boas e ruins do que aconteceu no sábado. Beleza, é assim que funciona. Agora, martelar, sistematizar e generalizar, botar tudo num pacote do Cudê, que o Internacional esteja encontrando estabilidades, o Inter é líder do Brasileiro. Isso também é um fato. Benfica, eu concordo que quem é líder ser líder não é um impeditivo para tu estabelecer críticas, mas ser líder também é um fato importante. É um fato significativo. O Inter é líder do Brasileiro. Eu vou te dizer, essa frase, essa manchete, que o Inter é líder com a ajuda do Grêmio, não sei se foi isso. Foi isso? Ajuda assim, manchete? Essa manchete não pode. Sabe por quê? Nesse caso específico, o Inter tem 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O Grêmio tem 5 jogos e vem de 4 empates seguidas, porque a manchete faz a gente supor o seguinte, que o Inter só é líder por causa do Grêmio e isto concede ao Grêmio um elogio. E nesse momento o Grêmio não pode, Júnior Maicá, ser elogiado. O Grêmio vem de 4 empates seguidos que passam pelas mãos do seu técnico, por exemplo. Eu entendo a revolta dos colorados e do Baldasso, mas eu quando vejo de fora, eu acho que é muito mais má qualidade de quem escreve do que sistema azul, sabe? Eu acho que é muito mais falta de revisor, falta de um editor, sei lá, alguma coisa assim, alguém que diga, olha... Eu gostei muito mais da capa do Extra hoje. A capa do Extra tá maravilhosa, mas eu não gostei da Zero. Que deveria ser a capa de todos os jornais do país, é isso? Exato. Então, enfim, né, isso é outro assunto, mas eu entendo a revolta dos colorados, obviamente, porque diminui o trabalho do Inter, né? Parece que a sensação que dá é que o Inter só é líder por causa do Grêmio, e o Inter tá com... 4 vitórias e 1 derrota. É líder apesar do Cudê?
Isso aí é uma opinião, aí a gente já é outra discussão. Mas essa questão da manchete da capa, eu acho que é muito mais, Silvio, pouca qualidade de quem escreve do que gremismo, assim, sei lá. Muito bem. Bom, mas esta é a situação. E aí a gente passa e já vamos ampliar isso aqui, porque eu quero saber o Grêmio, ataque do Grêmio, o potencial ofensivo, mas ainda tem mais alguma coisinha aí do Internacional pra gente colocar. Fala, Kleber. Não, é sobre o Grêmio mesmo, Silvio. Pois não. O Maiká estava falando, e aí ele participou ontem com uma indignação daquelas de Fabiano Baldassi abandonando o programa, né? Porque... Isso aconteceu? Não abandonei. Não abandonei. Atenção, houve um programa aqui que o Baldasso abandonou e foi cobrado. Não abandonei, mas a vontade era grande. A vontade era essa, o sentimento era esse, né? De indignação, de irritação, né? Porque o Jean-Pierre não foi o cara que destruiu com o jogo, né? Até porque o Grêmio não conseguiu furar o bloqueio do Vasco Gama, mas era o cara que estava fazendo o Grêmio jogar e a gente estava vendo que o Jean-Pierre, ou tá vendo que o Jean-Pierre tá recuperando aquele ritmo, aquela qualidade que faz dele um jogador diferenciado, né? Aí bota o Thiago Neves e eu já não sei, né? Tu sabe o que vai acontecer, o Grêmio vai desmanchar, o Grêmio não vai ter mais esse encaixe, não vai conseguir jogar, né? O Grêmio tava perto de fazer 1-0 com o Thiago Neves, esquece o jogo, entrou 17 do segundo tempo. Aí eu tava acompanhando uma postagem do Alex Bagé que me chama a atenção. O Alex estava falando como foi construído esse contrato do Thiago Neves com o Grêmio. Do Thiago Neves com o Grêmio. Se o Thiago Neves, né, segundo o que o Bagé apurou, se o Thiago Neves atingir determinado número de jogos, não é nem jogando, mas estando relacionado, ele tem renovação automática com o Grêmio por mais um ano. Aí não dá para aceitar nada disso, né? Não dá. E talvez até já tenha alcançado esse número de jogos aí, porque está sempre à disposição. Cara, o Thiago Neves, a gente vê ele em campo, a entrada em campo e ele dentro de campo, Júnior Maiká. Que coisa incrível, que indolência, o que é aquilo? Cadê aquele Thiago Neves de 2, 3 anos atrás, cara? Aliás, cadê o Renato, que diz que recupera jogador? E ontem eu falei, citei uma coisa lá no Twitter, o pessoal me cobrou bastante, eu até me expressei errado, né? E com razão fui cobrado, porque eu disse assim, olha, primeiro assim, essa questão do Thiago Neves, né, Silvio, é um absurdo. O primeiro absurdo é tirar o Jean-Pierre. O primeiro absurdo de todos é tirar o Jean-Pierre. O segundo é tirar o Jean-Pierre para colocar o Thiago Neves. O Thiago Neves não tem a mínima condição. Ele parece uma barata tonta no meio de campo do Grêmio. Ele não participa do jogo, completamente sem condição física, né? É um a menos dentro de campo. E assim, Silvio, aí eu citei ontem, olha, ok. O Grêmio tá bem, tem essa questão do Thiago Neves, mas também o Grêmio não tem um centroavante no plantel. E o Grêmio não tem centroavante no plantel. O Diego Souza não tá jogando ultimamente, né, desde o Botafogo, e é um cara de tanta qualidade que consegue fazer essa função. O Isaac não né? O Isaac não é um centroavante, e tá jogando centroavante também. E tanto que ontem entrou o Tassiano. Aí eu falei, aí também eu tenho que falar do Renato, né? Cadê o plantel? Quem que a direção vai trazer? E aí o pessoal me lembrou, o Renato pediu o André, o Renato pediu o Tardelli, né? Esse tipo de coisa. Ok, tá tudo certo, concordo, foram escolhas erradas, a direção deu. Mas até nisso a direção falha, porque quem é que disse não pro Tardelli? Quem é que disse não pro Thiago Neves? Quem é que disse não pro André? Né? Acho que o André até aquele momento ninguém diria não. Eu, por exemplo, eu gostei eu achei interessante a contratação do André, infelizmente não deu certo. Mas o que acontece? Quem é que encosta no Renato para dizer, esse jogo não precisa poupar? Esse jogo contra o Ceará aqui, dá para botar um time mais quente aqui pra gente ganhar esses 3 pontos, que é um jogo mais tranquilo pra gente. Mais tranquilo que o Corinthians, por exemplo. Né? Então, a decisão de preservação ou não de jogadores, ela não pode ser do treinador. Essa é uma decisão da direção, por estratégia de disputa de competições, ou do departamento de fisiologia do clube pelo desgaste. Então, o treinador não tem que isso, cara. E eu acho que tá faltando esse meio de campo aí. O Grêmio tem o Paulo Luz lá, que é o vice de futebol, enfim. Eu não sei dos meandros do Grêmio, nem quero saber também, não me interesso nem um pouco por política de clube. Eu quero que o Grêmio ganhe. Eu, como torcedor do Grêmio, quero que o Grêmio vença. Que o Grêmio ganhe títulos. Eu vejo o Grêmio patinando ano após ano em brasileiro, com um potencial tremendo, jogando uma bola redonda, faltando poucos detalhes para ganhar um título brasileiro, que não ganha desde 96. Esse é o problema. Não me interessa se o Romildo vai ser governador, se vai mais um ano, se o Paulo Luz é do movimento tal. Eu não quero nem saber, nem sei. Nem sei quais são as siglas do Grêmio lá dentro. O que está faltando, o que a gente tem que analisar é que, assim,
Não tem plantel hoje, não tem um centroavante no grupo, não tem qualidade ofensiva pro Grêmio, né? O Diego Souza, aí eu tenho que concordar também com o Renato, o que tem à disposição aí? Bom, me dá o Diego Souza, eu sei que joga, é velhinho, mas eu sei que joga. O Thiago Neves não funcionou, o Diego Souza funcionou. O Renato tá errando com o Thiago Neves em insistir, tá errando em punir o time ao tirar o Jean-Pierre sempre. São questões e questões. Agora, o Grêmio não tem um centroavante no plantel, é um fiasco. O Grêmio não tem um centroavante no plantel à disposição para o técnico, é um fiasco. É uma vergonha o Grêmio para um brasileiro sem centroavante. Né? Kleber, tem centroavante, Kleber, para o Grêmio trazer? O Grêmio fez uma sondagem sobre o Pedro Raul, né? Que é o também pretendido pelo Internacional, né? O que foi o Pedro Raul? Kleber do Inter. Como? Você sabe da proposta do Inter pro Botafogo, né? Sim. Potker. O Inter propôs pro Botafogo o seguinte: vocês me dão o Pedro Raul e eu dou para vocês o Potker. O que vocês acham? Mas, cara, eu vou te dizer... Mas, Baldassar... Eu gargalhada. É óbvio que a proposta é absurda. Mas eu vou te dizer, eu acho que a negativa do Botafogo veio pela pedida do Inter. O Potker, olha, o Botafogo abraçaria o Potker com prazer. A questão é que o Inter chutou na lua. O Inter pediu o cara que é destaque, né? Aí os caras disseram, não, óbvio que não. E o presidente do Botafogo deu uma entrevista depois aqui para a Rádio Grenal, acho que foi, dizendo que ele quer 3 milhões de euros, que é 20 milhões de reais pelo Pedro Raul. É. Que fez gol no final de semana. Golaço. Que golaço, né? Que fez gol. Mas, Silvio, olha, tu pega o Pedro Raul, que é o nome que está sendo cogitado, tu não tem mais ninguém no mercado, tem o Ricardo Oliveira com 40 anos, né? Que a gente está discutindo o Thiago Neves, que é mais novo que o Ricardo Oliveira. Tudo bem que o Ricardo Oliveira se preserva e tem um condicionamento, mas tem 40 anos, né? Tu tem o Léo Gamalho, que já foi gerado aqui, o artilheiro da Série B. Tu não tá vendo no mercado nada. O Botafogo contratou um jogador da Colômbia, o Renteria, que estava sem contrato com o Tolima. Ou então tu vai ter que fazer esse tipo de risco aí, né? Esse contrato de risco. Vai achar alguém que esteja vagando na Argentina, no Uruguai, mas não tem ninguém para contratar. Né? Então, agora, você sabia que o Pedro Raul é de Porto Alegre e é formado no Cruzeiro de Porto Alegre, você sabia disso? Ele andou no Cruzeiro e mais um time daqui, eu não me lembro qual é o outro também na base antes de acho que é o São José, não é? Nossa, não é o Zequinha? Não, acho que não é o Zequinha. Ele jogou em outro time do Rio Grande do Sul aqui. Tem 23 anos, jogou por Portugal, né? E aí no Atlético Goianense ele voltou pro futebol brasileiro. Não tem muita alternativa para buscar. Uma notícia que eu acho interessante pro Grêmio é essa reconsideração no processo do Ferreira. Acho que o Grêmio tá reatando a conversa com o procurador, o Pablo Bueno. Pode ter uma novidade. Eu acho que o Ferreira é um cara que o Grêmio tem que cuidar. Aliás, o Grêmio tem que cuidar muito bem dos seus jogadores, porque não está sabendo aproveitar muita gente que aparece na base e em seguida já é negociado, né? O volante, o Diego Rosa é um desses casos, o TT é outro, né? Ainda bem que o Grêmio reconsiderou em relação ao Ferreira e de repente o Ferreira vai ser a bola da vez no Grêmio por falta de opção no mercado, pelo menos até outubro, né? Fabiano Baldasso, a propósito de ataque, sem o Guerreiro, qual vai ser o ataque do Internacional? Semana passada nós comentamos muito aqui no programa. Eu lembro que o Kleber disse assim, em outras palavras, né? Olha, o Marcos Guilherme daqui a pouco pode ser esse segundo atacante, uma coisa assim. E estava certo, apareceu no jogo. E aí eu coloquei mais um detalhe. O Inter talvez tenha, pelo seu técnico, que mudar o modo de jogar do ataque, com os dois atacantes. Porque o Galhardo, eu lembrei, no início do Campeonato Gaúcho, era o jogador que jogava como o atacante mais avançado quando o Guerreiro não estava, sabe? Então, se ele não está apostando no único centroavante que tem nesse momento, que é o Yuri Alberto, com 19 anos, ele vai seguir com essa ideia do Galhardo para marcar os gols do Internacional. E aí, como é que vai se completar esse ataque? Mas até mesmo se tu contratar o Pato, muda a forma de jogar. O Pato não é exatamente... Também. Não, exatamente. Porque o Inter não joga essa semana inteira, né? O Inter não tem jogos no meio da semana, o Inter só joga sábado contra o Botafogo. Sei lá, daqui a pouco no sábado o novo centroavante já está em campo. Não sei se o Pato, não sei se vem outro, mas o fato é que a característica do ataque do Internacional mudou, independente de quem vai jogar. Com o Marcos Guilherme, que não está jogando nada, mudou. Se for o Yuri, mesmo se for o Yuri, também muda. Se for o Pego, muda. Se for o Pato, muda. Não, mas o Yuri talvez seja o mais aproximado, não é assim? Eu não conheço muito o Yuri, mas talvez seja o mais aproximado do Guerreiro. E aí o Galhardo faz aquela função que estava fazendo quando jogava ao lado do Guerreiro.
No entanto, se não jogar o Yuri pela característica, Kleber, dos outros atacantes, o movimento do Galhardo vai ser diferente. Pois é, aí que tá o detalhe, né? O Galhardo, onde é que ele cresceu, onde é que ele se destacou? Fazendo essa posição um pouquinho mais atrás, não sendo o 9, né? E o Internacional, como foi no jogo de sábado, avançando, o Galhardo, ele perde essa movimentação. Então tu fica sem o 9 e sem o 8, digamos assim, né? O 8 na teoria, no futebol antigo, né? Eu acho que o Yuri Alberto, por característica, é o cara que vai recolocar o Thiago Galhardo no lugar. E olha, daqui a pouquinho o Yuri Alberto dá certo, cara. Todo mundo com medo, o Guri só jogou 5 partidas entre os profissionais. Tem cara que joga 70 e não faz nada. Mas por que o Cudê tá segurando tanto, cara? Qual é o problema? Não sei, tu falasse aí, o jogo do Inter é contra o Botafogo sábado, tem uma semana para trabalhar. Atenção, Cudê, é uma semana para trabalhar esse garoto para ser o atacante. O Cudê deixou claro na sua coletiva que ele está moldando o guri. Porra, essas coisas eu tenho uma dificuldade imensa de encontrar. O Marcos Guilherme tá mal, cara. Eu não acho o Marcos Guilherme um desgraçado, mas ele tá muito mal depois da parada da pandemia. Ele começou como titular, perdeu o lugar no time, virou a primeira opção que ele não tem de ser. Ele tá numa fase técnica terrível, terrível. E, cara, contra o Atlético Mineiro, o Inter teve expoentes técnicos na partida, mesmo jogando defensivamente, e o Marcos Guilherme foi o pior em campo. O Moisés foi melhor que o Marcos Guilherme, cara. O Baldasso, quando tu molda muito o jogador, o garoto, é porque tu não tá acreditando muito nele. Pois é. Né? Porque os clubes, o Vasco entrou em campo aí com o Grêmio, parece que tinha 5 ou 6 jogadores da base. O Fluminense daqui a pouco surge com garotos. Né? O Botafogo é a mesma coisa. Outros tem o como é que é o nome do volante do Palmeiras que fez gol ontem? Patrick, não é? De Paula. É garoto. De Paula. Pois é. Silvio, então, o Palmeiras fez um trabalho, Silvio. E o Internacional tem tanta dificuldade, Kleber. Ô, Silvio. O Odair do Inter, Maica, ele meio que... Não, a gente não tem uma base ainda para lançar garotos. Lá no Fluminense, ele tá botando... O Luiz Henrique veio direto da base pro time titular, já tá botando no banco outro jogador. Aí no Fluminense... Será que o Fluminense tem mais base que o Inter? Ah, Kleber, tu deu a bola picando agora. Isso é filosofia. Isso é filosofia de clube, de direção, não do técnico. Porque o Odair, que tinha esse discurso de ir com calma com garotos do Internacional, chega no Fluminense e coloca um de 18 anos de idade como titular no ataque. Então, ô Júnior Maicá, isso é filosofia de clube, filosofia de direção, que atinge o técnico. E Silvio, o Palmeiras começou um trabalho lá atrás, né? O Palmeiras começou a fazer uma pesquisa aí de América do Sul também. O Palmeiras tem bastante jogadores latino-americanos jovens que trouxe para a base e começa a colher frutos, né? Há um tempo atrás teve o Papagaio, não sei se vocês lembram, acho que já foi vendido, né? E teve uma discussão, um questionamento forte lá dentro do Palmeiras, que foi justamente isso, muita contratação, né? O Palmeiras tinha praticamente 3 elencos, 40 jogadores. Vocês lembram daquela polêmica lá do Fabiano, lembra o lateral que estava no Inter? Que o Palmeiras optou por mantê-lo sem jogar do que emprestar. O Palmeiras estava naquela, tipo assim, nem reforço, deixa ele aqui, eu pago ele aqui sem jogar. E aí, no ano passado, quando começou esse revés, principalmente por conta do Flamengo, né, se começou essa discussão, e os jovens, e o que o Palmeiras está revelando? O Palmeiras está comprando demais. E aí começou de novo esse processo da subida dos jovens, enfim. Mas o Palmeiras tem uma série de jogadores sul-americanos, né? Começou lá em 2013 com o Paulo Nobre, Silvio. Não é 2013, né? Tem zagueiro boliviano na base, tem um monte de... É um processo de busca, né? De scout. Foi o histórico do Palmeiras. O Palmeiras é um clube que nos seus grandes títulos ganhou com jogadores que foram contratados, né? O Palmeiras não é um revelador de jogador histórico. Podem pegar na história. Isso. E a torcida do Palmeiras tem muita bronca com o menino. A torcida do Palmeiras é uma torcida que exige medalhão. Então, para o Palmeiras fazer essa transição histórica é bastante importante. Eu peguei uma... Thiago Neves, manda o Thiago Neves pra lá. Peguei umas informações ontem, Silvio. O Palmeiras fez um ótimo trabalho na base com o Paulo Nobre, que assumiu em 2013. Na base do Palmeiras tem um zagueiro da seleção principal da Bolívia, tem um guri que já foi capitão do time principal do Olímpia, e o Palmeiras pegou e mandou pra base por causa da idade. E tem outros 2 que já vi jogando também, Henry, zagueiro, e Garcia, lateral direito, sub-17, jogam muita bola. Pois é. O Inter tem essa dificuldade, o Inter segue com essa dificuldade. Apesar do mérito do técnico do Internacional de ter colocado o Bruno Fux, aí o Bruno saiu e ele não foi buscar o boleto.
Ele colocou o Zé Gabriel, como falou Fabiano Baldasso. Moledo entrou no final do jogo, quando era necessário defender se o Baldasso está no campo, ele ia entrar. Não, o Kleber que era zagueiro, no caso, o Baldasso era atacante, não ia. Esse ia ficar fora do jogo, senão ia entrar. Então é assim, mas esse é digamos, é um mérito do técnico em relação ao aproveitamento de garoto, mas isolado. Porque é em função da convicção dele de que zagueiro tem que sair jogando. Por isso que ele não coloca o Moledo. Aí ele dá uma olhadinha, bom, os únicos que podem sair jogando são garotos, vou ter que colocar. Do jeito que tá o Zé Gabriel, em breve ele vai ser volante, hein? Tá jogando muita bola o Zé Gabriel, a gente tá meio que dando umas pedradas no Cudê, que não bota garoto, mas esse é um baita acerto, o Cudê, o Zé Gabriel, se continuar assim, ele vai render mais dinheiro pro Internacional, porque do jeito que tá jogando, ele não vai ficar muito tempo, ele vai render mais dinheiro que o Fux. Eu também acho, Kleber, que ele poderia ser o cara para abrir esse meio-campo, não o Lindoso e não o Musto. Mas eu acho que não dá para tocar nele agora onde ele está. Eu acho que haveria uma transição a ser feita nessa saída do Fux, era uma transição delicada em meio às competições, que seria com o Lucas Ribeiro, que não está bem fisicamente ainda. Se o Zé Gabriel apareceu ali e resolveu o problema de forma magistral, como está resolvendo, eu acho que não tem que tocar ali, cara. Não tem que tocar. Vou dizer mais, o Zé Gabriel está jogando mais que o Fux. Tá jogando mais que o Fux. O grande Oswaldo Roller, ele analisava o biotipo do jogador na foto do jornal e dizia se o cara jogava ou não jogava, né? Eu olhei a edição do Lucas Ribeiro jogando pelo Vitória. Olha, achei bem interessante o Lucas Ribeiro, um zagueiro rápido, zagueiro alto. Se jogar o que lógico, o vídeo engana, porque são só os melhores momentos, né? Acho que o Internacional trouxe aí uma dupla pro futuro, hein? Abílio dos Reis, revelador de garotos do Internacional, aí eu estou falando década de 60, por exemplo, em determinado treinamento, Júnior Maicá, de meninos, ele gritou para um que era zagueiro, se não me engano, garoto que era zagueiro, cabeceia! E jogou a bola por baixo, rente à grama, e o guri se atirou para cabecear. Aí ele disse o seguinte: quem cabeceia uma bola na rente à grama não pode ser jogador, não pode jogar. Ele provocou e o guri tá afastado daquele jeito que ele falava, não vai dar, guri, não vai ficar por aqui, então. Sabe, Silvio, eu tava pensando aqui essa contratação do Grêmio do Luiz Fernando aí do Botafogo. Eu vou dizer, eu gosto desse tipo de coisa, apesar de ser uma aposta, não vem para ser solução, tá, o Grêmio precisa de reforços. O Jardel veio pro Grêmio. Assim, analisando as últimas, o Grêmio tem uma falha, o Grêmio tem tido bastante êxito, né, na administração, enfim. Claro que quando a gente critica parece que tá tudo errado, porque quer ganhar, enfim, mas é óbvio que o Grêmio vem de uma sequência de muitos acertos, né? E na revelação de jogadores também. Agora, se a gente tem uma... Eu sei por que tu tá irritado. Se tem um ponto negativo na história aí recente, Silvio, o Grêmio contrata mal, né? O Grêmio tem contratado mal. Agora, por que eu tô irritado, Silvio? Me diz. Tu tá irritado porque o Grêmio jogou 5 partidas, ganhou a primeira e vem de 4 empates. Contrário senso, o Internacional jogou 5 e ganhou 4 e é líder do campeonato. É por isso a tua irritação. E ela é muito com o Baldasso, só que tu não vai confessar aqui. Não, eu acho... Não, Silvio, eu acho que nem é em relação ao Inter ainda a minha questão. A questão é que eu vejo... Ainda, porque tem que ganhar, tem que competir. Mas assim, a minha questão é... O Grêmio tem potencial para mais no Brasileirão. O torcedor gremista está cansado já dessa história de G4, de vaga na Libertadores. Né? É ótimo disputar a Libertadores, enfim... O Grêmio tem chegado na Libertadores quase todo ano. Mas assim, tu vê um Brasileirão, ainda mais um Brasileirão que começa com o Flamengo tropeçando, né? E aí tu já vê o Inter tá com 12 pontos, o Grêmio tá com 7. Já são 2 rodadas, praticamente, né? O Grêmio teve 4 empates. 4 empates, meus amigos, é uma vitória, um empate e 2 derrotas. É a mesma coisa. O empate não serve para nada. Só serve para scout, que tá sem perder. Porque empate na tabela não serve para nada. Absolutamente nada. Então eu lamento por isso, Silvio. Minha preocupação é o Grêmio podia ter feito um esforço nessa arrancada, né? Porque só vai jogar outra competição lá em setembro, dia 16 de setembro, que começa a Libertadores. Então tinha todo o mês de agosto para criar gordura,
para não desgrudar do pelotão inicial, né, dessa turma que está na frente. E o Grêmio já começa a ficar para trás. Porque aí não vai ter gordura para poder poupar lá na frente. Sabe que eu tô criando gordura. Eu também. Aproveitei o mês de setembro, julho, junho, maio. Não sei vocês aí. Vocês estão criando gordura? Eu posso perder todos os jogos do Brasileiro que ainda vou ser campeão. Se eu fizer 2 pontos do retorno, eu acho que ainda não queimo toda a gordura. Ô, Baldasso, o que tu vai fazer quarta-feira à noite? Não tem nada para fazer? Eu vou secar o Grêmio, como sempre faço. Vai secar. Mas não tem a menor possibilidade, né? Tem a menor possibilidade. Por quê? Porque o Caxias perdeu o ataque titular e o reserva do ataque titular. Acabou. Você de Caxias que está me assistindo, a exemplo do que eu disse e deu certo lá na... Você de Caxias que está me assistindo, Caxias não entra em campo. Vocês já perderam para o Grêmio. Não precisam nem entrar em campo na decisão do Campeonato Gaúcho. Se eu fosse vocês, entregava a taça para o Grêmio já. Diria que o Thiago Neves vai inclusive marcar gol? Não tenha dúvida, vai ser uma papinha. Kleber? O Caxias perdeu o Gilmar com um problema lombar, né? Não sei se volta ainda nessa temporada. O Tilica, que é um jogador muito interessante, talvez o principal destaque do Caxias foi para o futebol da Grécia. E 2 jogadores reservas fora do jogo. O Giancarlo foi devolvido para o Goiás. E o Tontini, que até foi revelação do Grêmio, andou pelo futebol da Europa, né? Voltou, tá com problema muscular. Então o Caxias já não tinha um grupo muito numeroso, perde 4 jogadores e nessa entre-safra aí trouxe 2 jogadores para a Série D, que até poderão ser utilizados pelo Lacerda nos jogos contra o Grêmio. Mas sem dúvida nenhuma, né? O Caxias está 28 dias, 25 dias sem jogar, né? Tá sem ritmo de jogo. Se o Grêmio não aproveitar, né? Tá aí, ô Maiká. Então, é a tua chance. Claro, todo título é bem-vindo, né? E acho que o Grêmio quase cometeu um erro ontem de poupar jogadores para essa final. Acho que o Grêmio tem capacidade de colocar um time misto nas finais. É um ano atípico, o Gauchão ficou no meio da tabela, só que entre Gauchão e Brasileirão, né? O que não se entende nesse processo dos pontos corridos, e eu acho que quando o torcedor entender isso, ele vai desfrutar mais dos pontos corridos, e é o que a gente vê muito no futebol europeu, né, que já é um costume. Cada jogo é uma decisão. Cada jogo é corda esticada, é alto nível. Não tem essa de poupar, não tem essa de administrar jogo. Entendeu? Quem entende o Brasileirão, ganha o Brasileirão. O São Paulo, se não tivesse o Flamengo ano passado, que foi uma exceção, né, por conta do plantel enorme que montou, da qualidade do plantel, o Santos tinha sido campeão com o São Paulo. E o Santos, o centroavante do Santos era o Eduardo Sacha. Sabe? Quem entende pontos corridos, desfruta mais dos pontos corridos e compete mais, briga para ganhar. Essa é a minha bronca com o Grêmio. E não é desmerecimento ao Caxias, não é desmerecimento ao Gauchão. Eu acho que o Grêmio pode colocar um time misto quente para jogar as finais, mas não podia deixar abrir mão do brasileiro como abriu. E ontem foi mais desfalque do que poupar, né? Poupou o Jeromel, poupou o goleiro, enfim, o resto quase todo mundo jogou. Mas o jogo contra o Ceará que eu ainda não esqueci. Bom, de resto, ninguém mais na Liga dos Campeões vai fazer na história o que o Bayern fez. Jogou 11 partidas, ganhou todas as 11. Jogou 11 partidas, ganhou todas as 11. Ninguém mais, viu, Baldasso, vai conseguir fazer isso na Liga dos Campeões ou no futebol mundial. Pelo menos tão cedo. E mesmo que tenha tido uma atuação apagada na final, muito mais por conta da qualidade do adversário do que por demérito seu, eu quero aqui sublinhar. Para mim, Neymar é o melhor jogador do mundo em 2020. Kleber, responde. Até pode ser, até porque os outros 2 não foram tão bens assim, mas eu fico, o que ia consagrar, o que ia colocar de fato o Neymar como incontestável nessa questão é ganhar a Champions, né, mas não conseguiu. Acho que o coletivo, a força, esse mental do Bayern de Munique de ser um time grande, um time vitorioso, né, faz a diferença. O Paris Saint-Germain ele precisa de mais umas 2, 3 decisões para ganhar essa casca que o Bayern de Munique tem, né, e mesmo que o Neymar tenha se esforçado, tenha jogado, na hora da decisão no segundo tempo ele não conseguiu ser tão grande, tão decisivo como se esperava, né? Júnior Baicá, estourou o tempo? Estourou, chegamos ao minuto final, já passamos do minuto final. Já passamos então, quero agradecer a todos vocês, tá?
a irritação do Baldasso hoje. Vai te acalmar durante o dia, né, Baldasso? Vou. Vai, né? Não vai seguir enlouquecido aí com essa... Vai ligar pro Pedrão? O que estão fazendo? Porque é pessoal, rapaz, é pessoal. E tem razão, Maicá, tu devia ligar pro Pedro, Ernesto, e dizer pra ele que não vai mais bloquear ele. Outra coisa importante, hoje o Ronaldinho e o Assis podem ser liberados lá em Assunção, hein? Olha só, amanhã a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no programa. Fica por aqui o Bairrista FC. Tchau, tchau.